Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que Fala, Paulo Andrade aqui. Obrigado por clicar nesse vídeo, espero que você seja abençoado por esse vídeo, que esse vídeo te ajude a crescer em intimidade e a conhecer a Jesus Cristo. Não sei se você viu o nosso último vídeo, eu queria te convidar para assistir, eu vou deixar um card aqui. Eu estava falando sobre dois tipos de pessoas, aquele que é o crítico, simbolizado pelo fariseu, e o publicano, aquele que os dois estavam fazendo a mesma coisa, mas um estava sendo responsável e o outro estava sendo crítico. E hoje eu vou trazer uma maneira prática de como podemos ser responsáveis e deixar de sermos críticos. Olha o que vai dizer em Mateus, no capítulo 6, eu vou ler o verso 5, 6, depois eu vou ler o verso 9. Diz o seguinte: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui nesse texto, Jesus também está falando sobre oração, assim como no texto passado, do vídeo passado, o fariseu estava orando, o publicano estava orando, aqui também Jesus está falando de oração, e Jesus ele está nos ensinando onde orarmos, para quem orarmos e como orarmos. E este é o ponto de pessoas responsáveis. Elas não são pessoas apenas que fazem, mas são pessoas que vão ensinar os outros a fazerem. Vamos pensar no sentido, sei lá, no instrumento de música. Imagina que você sabe tocar violão e você sabe dar 2 notas apenas no violão, dó e sol. Você só sabe fazer isso. Se você tiver um violão, é muito mais fácil, é muito mais tendencioso você pegar o seu violão e ficar na sua casa treinando essas 2 notas e fazendo alguma coisa com essas 2 notas do que ensinar. Porque não é simplesmente você fazer, o responsável não é simplesmente uma pessoa que vai fazer, ele vai assumir a responsabilidade, mas ele também vai ensinar o outro, ele vai cumprir o ID do Evangelho. E essa parte prática que eu queria te convidar a fazer é você a dispor da sua vida para ensinar outras pessoas, para discipular outras pessoas. É como se você soubesse tocar esse violão e dar essas 2 notas, mesmo sabendo só isso. Você começar a identificar, poxa, talvez você conhece alguém que sabe fazer, então você abre a porta da sua casa e fala assim: oh, vamos lá em casa, vou te ajudar, vamos passar alguns meses, vou passar para você o que eu sei, ou você vai na casa dessa outra pessoa e começa a ensinar ela a aprender esse instrumento musical. O reino de Deus, ele se move dessa maneira, não é simplesmente nós sermos responsáveis e só falarmos aquilo que nós fazemos. Nós também precisamos ensinar os outros a fazer. Qual foi a última vez que você ensinou alguém a orar aquilo que você sabe? Você ensinou alguém a ler a Bíblia, você ensinou alguém a preparar uma mensagem, você ensinou alguém a cozinhar, você ensinou alguém a tocar, você ensinou alguém a cantar, ensinou alguém a ler, ensinou alguém a pintar. Qual foi a última vez que você saiu desse mundo que nós vivemos, que a gente fica no conforto preso da nossa casa, vivendo no nosso mundo, onde a gente critica todo mundo, onde nós saímos desse mundo e fomos ensinar outras pessoas a fazer alguma coisa? Qual foi a última vez? Talvez você, como eu, você deu várias dessas desculpas aqui, ó. Não tenho tempo, hoje eu não posso, meu carro quebrou, fiquei doente, estou sem dinheiro, minha casa está suja, não estou bem emocionalmente. Nós inventamos um monte de coisa. Às vezes, realmente ficamos doentes uma coisa ou outra, mas na maioria dos casos, nós inventamos coisas para que nós não assumimos a responsabilidade de ensinar as outras pessoas. Deixa eu contar para você, no começo, quando eu estava começando, fui na igreja, eu tive um encontro com Cristo e eu queria fazer um monte de coisa, eu fiquei apaixonado pelo louvor, pela questão da música, eu queria aprender a tocar e poucas pessoas quiseram se dispor a me ensinar. Por quê? Porque eu entendo, eu vejo dessa maneira, pessoas que nos olham, elas não estão preocupadas em propagar, em aumentar o reino de Deus, elas estão preocupadas em viver no mundo delas. E quando eu falo em ensinar, não é você pegar um dia eu vou mostrar assim que faz, não. É você ter um compromisso, talvez toda semana, a cada 15 dias, a desenvolver, a formar algo em outra pessoa. E aí, quando eu quis aprender violão, eu tive que pagar para uma outra pessoa dentro da igreja, para que a gente pudesse ter aula contínua e ela me ensinasse. E eu não quero entrar no mérito se ela deveria cobrar ou não, mas eu quero entrar nesse mérito que eu não consegui achar alguém que se dispôs a fazer comigo, a ensinar eu a tocar violão, ao ponto que eu tive que achar alguém e pagar para alguém fazer isso. É claro que isso é apenas um exemplo, é algo que aconteceu na minha vida, mas quantas pessoas hoje não entram nas nossas comunidades e nós não nos propomos a ensiná-los? Nós não abraçamos, não abrimos a porta da nossa casa, não fazemos um café para essas pessoas, nós não queremos compromisso.
Nós estamos nessa vida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, agora eu quero relaxar, eu quero maratonar uma série, e a gente deixa a responsabilidade do ID. O reino de Deus, a vida do Evangelho, é uma vida de comunidade. Nós precisamos estar na casa dos nossos irmãos e eles precisam estar nas nossas casas, mas não para ficar falando mal do outro, não para ficar fazendo baderna, mas no sentido de discipular. Nós precisamos encontrar as pessoas que estão sedentas, querendo aprender e crescer no Evangelho, e nós precisamos assumir responsabilidades de ensiná-las e discipulá-las de acordo com aquilo que nós sabemos, de acordo com aquilo que caminhamos. Imagina aquele publicano onde ele estava orando assim, Senhor, me perdoa porque eu sou pecador. Imagina talvez quantas pessoas ele poderia ter ensinado essa oração, falando, cara, eu me senti tão bem depois que eu fiz essa oração, eu saí tão transformado, acho que Deus respondeu. Por que você não ora assim também? Para que Deus perdoe, para que você reconheça que você é pecador. A gente possa deixar de viver como fariseu que fica criticando tudo, que a gente não faz nada e quando faz é para dizer que é melhor que os outros, para que nós possamos assumir a responsabilidade de propagar a mensagem de Deus, de discipular outras pessoas, de ensinar outras pessoas, sem cobrar nada, entregarmos, de graça nós recebemos, de graça que nós possamos dar para as outras pessoas. Espero que você tenha sido abençoado, que você tenha entendido como você pode se tornar uma pessoa responsável. Você sabe, toda terça-feira às 9 horas tem vídeo novo no canal. Eu agradeço você que ficou até aqui. Eu peço para te deixar um like, deixa um comentário, compartilhe esse vídeo para alguém e já começa a pensar aí quem você pode ensinar a fazer alguma coisa, quem você pode compartilhar aquilo que Deus te deu. E a gente se vê na próxima semana. Até mais.